E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um Deep Dive aqui com a gente. Bora lá. A gente mergulha hoje em um tema que tá dando o que falar, né? Inteligência artificial. Tá em todo lugar. E o material que você mandou coloca IA como um marco civilizatório. Tipo, algo tão importante quanto, sei lá, a invenção da roda. Pois é, a comparação é usada. Será que é tudo isso mesmo? Mas quando você se aprofunda nos exemplos que o material traz, começa a fazer sentido. A IA não é só mais uma tecnologia, sabe? Entendi. Ela tem o potencial de transformar tudo, a forma como a gente vive, trabalha e até como a gente pensa. Ok, vamos unpack this. O material fala bastante da IA como uma parceira da inteligência humana, indo além da simples automação. Você pode explicar melhor essa ideia? Claro. A gente está acostumado a pensar em máquinas como ferramentas para executar tarefas repetitivas, né? Mas a IA vai além disso. É. Pensa em algoritmos, por exemplo, Sim. que aprendem com dados, identificam padrões complexos e até tomam decisões sozinhos. É como se as máquinas estivessem começando a pensar junto com a gente. Mas calma lá. Isso não é meio Black Mirror demais? A gente já viu onde isso pode dar em filmes e séries. Entendo a preocupação, mas o material deixa claro que a AI, pelo menos por enquanto, está longe de ser uma ameaça estilo Skynet, sabe? Afa. A ideia central é que a inteligência artificial seja uma extensão da nossa capacidade de pensar. Tipo para turbinar nosso cérebro. Isso, nos ajudando a resolver problemas complexos e a alcançar novos patamares de conhecimento. E o material dá exemplos de como isso já está acontecendo. Vários. Você sabia, por exemplo, que a IA está sendo usada para acelerar a descoberta de novos medicamentos? Não, me fala mais sobre isso. Algoritmos analisam milhões de moléculas em segundos, identificando potenciais candidatos a fármacos que os cientistas humanos levariam anos para encontrar. Caramba, isso é incrível. Né? Mas e na vida real, fora dos laboratórios? A IA já está mais presente do que a gente imagina. Sério. Sistemas de recomendação de filmes e séries, chatbots que tiram dúvidas, assistentes virtuais nos smartphones. Ah, verdade. Tudo isso já usa algoritmos de IA para aprender com as nossas preferências e oferecer uma experiência personalizada. Faz sentido. Mas o material também explora um lado aí que parece meio contraditório. O seu poder de humanizar. Como a máquina pode nos tornar mais humanos. Essa é uma das ideias mais fascinantes do material. Imagine sistemas de tradução simultânea, Que legal. que permitem que pessoas de diferentes culturas se comuniquem, sabe? Superando as barreiras linguísticas. Ou algoritmos que analisam expressões faciais e tom de voz para identificar emoções, ajudando pessoas com autismo a se conectarem melhor com os outros. Nossa, que interessante. A IA, nesses casos, atua como uma ponte entre as pessoas, facilitando a empatia e a compreensão. Entendi. É como se a IA nos ajudasse a enxergar a humanidade que existe em cada um de nós, mesmo com todas as nossas diferenças. É isso aí. E essa capacidade da IA de conectar pessoas e culturas é um dos pontos mais otimistas do material. Legal. Mas, claro, a gente não pode ignorar os desafios e as preocupações que vêm junto com essa nova era, né? Verdade. E por falar em desafios, o material destaca a importância da ética no desenvolvimento e uso da IA. Afinal, a gente está falando de tecnologias poderosas que podem ter impactos profundos em nossas vidas. Sem dúvida, a ética precisa ser o guia, sabe? A bússola. Isso, a bússola para guiar o desenvolvimento e a aplicação da IA. É preciso garantir que essa tecnologia seja usada para o bem. Pro bem de todos. Sim, e não para excluir pessoas ou reforçar preconceitos. Mas como garantir isso na prática? Como evitar que a IA seja usada para fins negativos? Primeiro, a gente precisa ter consciência dos riscos. O material cita, por exemplo, o perigo do viés em algoritmos. Imagina um sistema de seleção de candidatos a emprego que é treinado com dados que refletem preconceitos. Esse sistema pode acabar discriminando grupos minoritários, mesmo sem que os seus criadores tenham essa intenção. É verdade. A gente precisa ter muito cuidado para que a IA não acabe ampliando as desigualdades que já existem, né? Totalmente. Por isso, a discussão sobre ética na IA precisa ir além dos círculos acadêmicos. Tem que chegar em todo mundo. Isso precisa chegar na sociedade como um todo. A gente precisa de um debate amplo, democrático, com a participação de todos. E como a gente, como indivíduos, pode contribuir para esse debate? Em primeiro lugar, informando-se, buscando conhecer mais sobre o tema. Tipo, pesquisando, lendo. Entendendo como a IA funciona e quais são seus impactos. Em segundo lugar, questionando. Aceitando tudo sem pensar. Exatamente. Precisa ter um olhar crítico. Levantar questões éticas, exigir transparência dos desenvolvedores. Os governos também. Também. E você acha que a gente, como sociedade, está preparado para lidar com os desafios éticos da IA? Essa é a grande pergunta, né? A verdade é que a gente ainda está engatinhando nesse debate. Mas o material dá uma mensagem de esperança. Que bom. Qual?
A IA não é um destino inevitável, é uma escolha. A gente escolhe o caminho. E cabe à humanidade fazer as escolhas certas para que essa tecnologia seja uma força positiva. Uma força do bem. Que ajude a construir um futuro mais justo, mais próspero e mais humano para todos. Uau, que reflexão poderosa. Acho que a gente precisa de um tempinho para digerir tudo isso. Que tal a gente fazer uma pausa rápida e voltar já para continuar esse mergulho no mundo da IA? Por mim, tudo bem. Voltamos logo para desvendar os mistérios da IA e descobrir como ela pode impactar o nosso futuro. E aí, preparados para voltar para o nosso mergulho na era da IA. A gente estava falando sobre os desafios éticos, né? Sim, como a IA pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. É um assunto bem complexo, né? Com certeza. Mas o material também explora outro lado interessante, sabe? Aquelas habilidades humanas que se tornam ainda mais importantes nesse novo cenário. E paradoxal, né? A gente podia pensar que com a IA fazendo tudo, as habilidades humanas iam ficar obsoletas. Mas o material fala justamente o contrário. Isso. Algumas habilidades, na verdade, se tornam ainda mais valiosas num mundo com IA. Tipo, enquanto as máquinas cuidam das tarefas mais mecânicas e repetitivas, a gente se concentra naquilo que nos torna únicos. É isso. Exatamente. O material destaca, por exemplo, a importância da criatividade. A IA é ótima em seguir padrões, mas ainda tem dificuldade em pensar fora da caixa. Faz sentido? Ter aqueles insights originais, né? Ter ideias inovadoras. É aí que entra o nosso toque humano. Afinal, quem vai programar a IA para ser criativa? É verdade. Quem vai dar os inputs, as referências, os objetivos para gerar algo novo? Somos nós, os humanos. Perfeito. E além da criatividade, o material também coloca a capacidade de adaptação como uma habilidade essencial. O mundo está mudando rápido, né? Muito rápido. E a gente precisa ser flexível para acompanhar essas mudanças, aprender coisas novas, se reinventar. É como se a IA fosse um turbo na evolução do mercado de trabalho. Novas profissões, novas demandas. Quem estiver preparado para se adaptar vai ter mais chances de sucesso. Sem dúvida. E tem outra habilidade que o material destaca que eu acho fundamental. A inteligência emocional. A IA ainda não consegue entender as emoções humanas, né? Empatia, compaixão. Tá longe disso. A IA pode ser racional, lógica, mas ainda não chega nesse nível de complexidade. Então a gente precisa investir em ser mais humanos do que nunca. Desenvolver nossa capacidade de se conectar com os outros, trabalhar em equipe, liderar com empatia e sensibilidade. Exatamente. No fim das contas, a IA é uma ferramenta poderosa, mas quem define o rumo, o propósito, quem coloca o coração, somos nós. Falando em propósito, o material que você mandou me deixou pensando. Ele fala dessa nova era da inteligência humana elevada ao infinito, mas não explica direito o que isso significa na prática. É verdade. Essa parte bem instigante. Ele usa essa metáfora da elevação ao infinito para ilustrar o potencial da IA, sabe? Gostei o quê? O potencial da IA para expandir os limites da mente humana. Pense em algoritmos que nos ajudam a processar informações numa velocidade absurda, a simular cenários complexos e encontrar soluções criativas para problemas que pareciam impossíveis. Ou seja, a IA não é só sobre automação, mas sobre ampliar nossa capacidade de pensar, de criar, de resolver problemas. Exatamente. E o mais interessante é que quanto mais a IA evolui, mais a gente se depara com novas perguntas, novas possibilidades, novos desafios. É como se a própria IA estivesse nos empurrando para explorar os limites do conhecimento da criatividade humana. E o que acontece quando a gente chega nesse ponto? Qual o próximo passo dessa evolução? Essa é a grande questão, né? O material não dá uma resposta pronta. Ele nos convida a refletir sobre nosso papel nesse processo. Somos só passageiros dessa nave chamada IA. Ou podemos assumir o controle e direcioná-la para um destino que seja bom para toda a humanidade. E aí, qual a sua aposta? A gente vai conseguir usar IA para construir um futuro melhor? Ou vamos acabar criando um futuro distópico, tipo nos filmes? Olha, eu acho que o futuro ainda é uma página em branco. A gente tem o poder de escrever a história que a gente quiser. A IA é uma ferramenta, mas o destino da humanidade está nas nossas mãos. Verdade. Mas como a gente garante que essa história tenha um final feliz? O que podemos fazer na prática? Acho que o primeiro passo é a educação. A gente precisa desmistificar a IA, torná-la acessível a todos, sabe? Não só aos especialistas. Quanto mais pessoas entenderem como ela funciona, quais são seus potenciais e seus riscos, maior a chance de tomarmos decisões conscientes e responsáveis. A gente precisa entender a IA para poder usá-la a nosso favor, né? Exatamente. E o material vai além dessas questões gerais, sabe? Ele mergulha em áreas específicas, onde a IA tem um potencial enorme. Tipo? Saúde, educação, meio ambiente. Bem amplo. Imagina, por exemplo, sistemas de IA que analisam exames médicos com uma precisão incrível, ajudando no diagnóstico precoce de doenças. Seria um super médico virtual. Isso. Analisando milhões de dados para encontrar a melhor solução para cada paciente. Nossa, isso ia revolucionar a saúde. E na educação? A IA pode transformar a forma como a gente aprende.
Plataformas de ensino adaptativas que identificam as dificuldades de cada aluno e personalizam o conteúdo. Cada um no seu ritmo. Exatamente. Seria o fim daquelas aulas genéricas, sabe? Todo mundo aprendendo a mesma coisa no mesmo ritmo. Isso. Com a IA, cada estudante teria um plano de estudo sob medida. Que legal. E no meio ambiente, como a IA pode ajudar? As possibilidades são infinitas. Monitorar o desmatamento em tempo real, identificar padrões de consumo de energia, otimizar o uso de recursos naturais. Cidades mais inteligentes, né? Isso. Com a ajuda da IA, a gente pode construir cidades mais sustentáveis que usam a tecnologia a favor do planeta. A gente vive em uma época de grandes desafios, mas também de grandes oportunidades. E a IA está no centro disso tudo, né? Sem dúvida. É. Mas o material deixa claro. A IA não é uma solução mágica. Não é só apertar um botão e tudo se resolve. É uma ferramenta poderosa, mas precisa ser usada com sabedoria, com ética, responsabilidade. A gente viu isso nos outros episódios. Senão a gente pode acabar criando mais problemas do que soluções. E qual a mensagem final que a gente tira desse mergulho profundo no mundo da IA? Acho que a mensagem principal é que o futuro da IA está nas nossas mãos. A gente que decide. Não podemos simplesmente esperar para ver o que vai acontecer. Precisamos nos engajar, buscar conhecimento, participar do debate público e fazer as escolhas certas para que a IA seja uma força positiva. Construir um futuro melhor. Exatamente, um futuro mais justo, mais humano, mais próspero para todos. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no mundo da IA. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem. E que tenham saído daqui com mais perguntas do que respostas. Afinal, o objetivo do Deep Dive é justamente esse. Provocar a reflexão, a curiosidade, inspirar a busca por conhecimento. E a gente espera que vocês continuem essa busca, sabe? Leiam, pesquisem, conversem sobre o tema. E, principalmente, pensem criticamente sobre o papel da IA nas nossas vidas. Porque o futuro da IA não está escrito em pedra. Ele é construído a cada decisão que a gente toma. Então vamos usar a IA com sabedoria, com compaixão, com responsabilidade para criar um mundo melhor para todos. Valeu pela companhia e até a próxima.